se inicia quando tinha 7 anos de idade, com o divórcio dos meus pais. Nisso, a gente morava em Pitangueiras e eu acabei vindo para Jales com minha mãe. E morei com ela 6 meses, mas não me adaptei muito bem à cidade e acabei retornando para Pitangueiras com o meu pai. Ele constituiu uma nova família e até os 14, 15 anos nós estávamos entrando em alguns conflitos diários. E com isso nós não estávamos mais nos dando bem. Eu acabei saindo de casa e fui morar com a minha avó e com os meus tios. E por isso fiquei 2 anos morando com a minha avó. E foi uma fase também a qual não me adaptei muito bem, por não ser a minha casa, por não ter total liberdade, por mais que tinha. E acabei indo morar sozinha. Morei a partir de 17 anos, fui morar sozinha, aquilo que toda adolescente, todo jovem queria, uma liberdade para não dar satisfação para ninguém, tá de festas em festas, baladas em baladas, e com isso foi a minha vida, e era algo que realmente me alegrava, que me supria meus amigos, minhas amigas, para que aquele meu relacionamento com a minha família, a qual eu não tinha, isso supria através das festas e tudo um pouco mais. Eu, a partir dos 13 anos de idade, a minha vida teve uma mudança radical. Toda a minha adolescência e parte da minha juventude, eu vivi envolvido com um grupo de dança que, na verdade, era mais uma gangue do que um grupo de dança. E nessa gangue, acabei envolvido com brigas. Eu lembro que, numa dessas brigas, um rapaz ele veio dando tiro e a gente quase que morreu. Em outra ocasião, teve 3 colegas, 3 manos, que foram usar drogas numa galeria de escoamento de água, e houve uma chuva forte e os 3 morreram ali usando drogas. Era uma vida louca, né? Uma vida em que a gente queria estar sempre junto com uma grande galera, era bailes, era danceteria, era noitada, mas a gente se sentia sempre triste sozinho. 5 anos atrás, mais ou menos, a minha família passou por uma separação. E toda a situação difícil, nós nem conseguimos imaginar o quanto nós iremos sofrer. Eu sempre fui uma pessoa cristã e sempre deixei bem claro para os meus filhos que o tempo daria a última palavra. E eu comparo a minha situação familiar como se fosse uma tempestade. A tempestade, ela devasta, a tempestade destrói e muitas vezes leva até a morte as pessoas. E eu assim comparo uma separação, um momento difícil. Foi o que aconteceu na minha casa, uma grande tempestade, onde a minha casa ela foi derrubada. Na verdade, eu nasci praticamente num lar cristão. Eu fui para a igreja com 5 anos de idade, conheci o Evangelho, mas logo em seguida assim, eu tive que começar a trabalhar um pouco mais cedo, e com as amizades, colegas de rua, de escola, e comecei a conhecer o baile funk, os morros, as favelas do Rio de Janeiro, e ali comecei a frequentar bailes, e isso foi tomando o meu coração ao ponto de todos os finais de semana eu estava nos bailes, onde tinha um baile no morro, numa favela, eu estava lá. O meu filho fez um raio-x e o médico me chamou na sala e falou para mim que ele tinha uma triste notícia para me dar. E ele falou, saiu o diagnóstico do meu filho que ele estava com um tumor no fêmur. E eu comecei logo, imaginei a história de Davi. E fiquei muito triste. E falei, Senhor, eu aceito tudo, menos essa perda. E foi muito difícil de estar ouvindo aquelas coisas que o médico dizia. Mas eu sempre tive fé e acreditei que Deus poderia fazer um grande milagre. E com essa enfermidade, eu creio que Deus ele queria fazer um grande milagre, não só na vida do meu filho, mas na vida da minha família. Porque foram 6 anos que meu filho ele foi tratado em Barretos. E nesses 6 anos eu vi Deus também construindo para mim uma nova história.
o engenheiro, o arquiteto das nossas vidas, ele começou a construir uma nova casa. E conforme meu filho, ali ele ia passando momentos difíceis, de angústia, de tristeza, de dor, mas o arquiteto também estava construindo a minha casa, ele estava moldando, ele estava colocando perdão, ele estava colocando amor, ele estava restaurando a minha casa, construindo uma nova casa. E os 6 anos foram se passando, e Deus colocando as suas mãos poderosas, pessoas intercedendo, pessoas orando, mas pessoas também dizendo que não valia a pena. Mas uma voz dentro de mim, do meu coração, gritava: vai valer a pena. A minha mãe, meu pai, eles sempre tiveram paciência comigo e nunca desistiram de mim. Muitas vezes, quando eu chegava em casa, já no outro dia, de manhã, meu pai e minha mãe, eles estavam muitas vezes orando e muitas vezes eles chamavam eu para conversar, né? Apesar de eu não querer conversar, muitas vezes eu achava que meu pai e minha mãe eram ultrapassados, estavam errados mesmo. E eu sei que minha mãe e meu pai, eles sofreram por mais de 8 anos orando, e eles sempre diziam para mim: filho, esse caminho está errado, esse caminho não é o caminho que Deus quer para você, Deus tem algo melhor para a sua vida. E eles sempre oraram por mim e nunca desistiram de mim, e eu sou muito grato a Deus por isso. Legal, meu pai, ele sempre dizia para mim que Deus tinha um projeto na minha vida, e isso sempre me incomodou. Mas todas as vezes que eu chegava do baile nas madrugadas, eu sempre saía sexta à noite, chegava sábado pela manhã, domingo pela madrugadinha, eu na maioria das vezes encontrava minha mãe orando a Deus, pedindo a Deus, acordada, né? E isso me incomodava demais, né? De ver ali minha mãe sempre na certeza de pedir a Deus pela minha vida. E eu creio que Deus certamente dava força para ela, porque o filho estava no morro, na favela, no baile, e muitas vezes ela nem sabia onde eu estava. Como os dias foram passando ao longo do tempo, as festas, meus amigos, minhas amigas, já não supria alguns sentimentos familiares, e acabei entrando em conflitos emocionais comigo mesma. Já não queria mais sair, já não queria mais fazer mais nada, nem trabalhar, não tinha mais ânimo. E com isso, minha avó, a qual a gente sempre teve um relacionamento muito bom, nós conversamos e ela quis tomar uma atitude por mim, a qual eu não queria, que depois de 11 anos sem falar com a minha mãe, ela acabou ligando para minha mãe, e minha mãe, assim, me ligou para nós conversarmos, para ela saber como que eu estava. Aí a gente foi criando-se novamente um diálogo de mãe e filha. Agora eu tenho a oportunidade de falar com muita alegria. Provavelmente minha mãe está agora aí no meio de vocês assistindo, ela está aí no público, está na igreja, e eu queria dizer: valeu, mãe, valeu pelas tuas orações, e eu tenho a alegria de poder saber que você intercedeu pela minha vida, não só você, como meu pai também. E meu pai teve a alegria de poder ver o meu batismo, e logo em seguida ele dormiu no Senhor. Mas eu quero agradecer a minha mãe pela oração, pela intercessão, pela sabedoria e o apoio que sempre me deu. Valeu a pena. Hoje eu sou pastor da Igreja Adventista da Promessa, e eu creio que Deus ouve oração. Deus muda a história de qualquer pessoa, desde que a gente creia. O poder é dele, a soberania é dele. Hoje eu sou fruto da soberania de Deus. Obrigado a Deus, e obrigado pelas orações de todos aqueles que um dia pediram pela minha vida. Que Deus abençoe e glorificado seja o nome do Senhor. A oração move os céus. Creio que hoje posso entender que no momento mais difícil que eu estava passando, posso ver, contemplar já o agir de Deus, que a igreja de Jales, minha mãe, todos intercedendo pela minha vida. Não me conheciam, mas só ouviam falar pelo que a minha mãe,
sempre contavam para eles, independente da minha atitude de não conversar com ela, de não ligar para ela, eles estavam intercedendo, orando, jejuando. Para mim foi motivo assim de extremamente alegria, felicidade, gratidão. Temos o privilégio de estar caminhando rumo ao nosso projeto a cada dia, o projeto de Deus, que é a nossa salvação. Já hoje casada há 2 anos, já também muito feliz pelo meu marido, pela minha família, pela igreja que eu tenho e pelo ministério que a cada dia Deus tem colocado em minhas mãos. Hoje, quando eu olho para a minha vida, eu vejo o quanto que Deus, Ele é maravilhoso. Eu agradeço a Deus porque Ele me amou, Ele me perdoou. E apesar de tudo que eu já vivi, Deus, Ele também não desistiu de mim. Ele me salvou, Ele me deu uma nova vida. Hoje, pela graça de Deus, eu sou pastor, já faz 7 anos, cuidando de uma igreja maravilhosa. Deus me deu uma esposa linda, maravilhosa, um filho maravilhoso. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz pelo que Deus fez na minha vida, pela mudança que Deus fez na minha vida. Cuidou da vida do Kaique, curou todas as enfermidades que havia na vida dele e também curou a minha casa, sarou e me deu uma nova oportunidade para minha família. Hoje nós temos paz, hoje nós temos alegria. Hoje nós temos uma nova família. Hoje eu sou vencedora. A minha família é vencedora, porque eu vivo uma nova história.